Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar, dando continuidade aqui sobre os amplificadores com os MOSFET. Hoje nós temos aqui um projeto top e vamos mais uma vez ressaltar aqui por que os amplificadores com MOSFET são tão desejados assim entre os projetistas de áudio, entre os audiófilos, etc. Os amplificadores com MOSFET são muito assim cobiçados, especialmente para quem curte áudio hi-fi de alta potência, o que é difícil, tá, gente? Áudio hi-fi com alta potência, porque geralmente muitos equipamentos com alta potência eles produzem uma distorção muito elevada, o que não é o caso aqui desse amplificador com MOSFET. Beleza? A qualidade sonora dos MOSFET, elas são mais suaves, né? Tem assim mais qualidade musical. Os MOSFET possuem também uma característica chamada transferência não linear suave, porque isso significa que mesmo quando eles distorcem, eles fazem isso de forma mais agradável ao ouvido humano, muito parecido com válvulas, né? Som de válvulas. Essa distorção musical, muitas vezes, são as preferidas pelos audiófilos. Também tem mais estabilidade térmica. O coeficiente de temperatura positivo, né, significa que conforme eles esquentam, sua condução diminui, ao contrário dos BJTs, né? Isso ajuda a prevenir fuga térmica e os torna circuitos mais estáveis sobre variação de temperatura, sem a necessidade de circuitos complexos de compensação térmica. Também eles têm alta impedância de entrada, ou seja, menos perda de sinal, né? Quando você injeta um sinal na entrada, como eles têm menos perda, eles trabalham com correntes muito baixas, então o sinal ele sai íntegro na saída. Também é ideal, né, para acoplamento com pré-amplificadores, etc. No caso, tem muitos amplificadores que tem o TL07172 aqui na entrada, ou outro operacional que contém a entrada FET. O operacional ele faz tudo isso aqui, ó, par diferencial, ele faz o espelho de corrente, fonte de corrente constante, está tudo dentro do operacional. Então já o operacional, como ele tem FET, então a impedância é muito maior do que se você usar transistores bipolares comum, ok? Mas muita gente não gosta, né, de operacional, outros amam, né? Se todo mundo gostasse de açúcar, o que seria do sal, né? Então vamos fazer aqui vamos ponderar, né, pessoal? Eu particularmente não tenho preferência assim de tanto faz se operacional como transistores, tá? Para mim o que importa é a curva de resposta ser plana. Os MOSFET também eles têm a capacidade de lidar com altas potências, né? Eles conseguem operar com tensões e corrente muito altas, o que os torna ideais para amplificadores de áudio de grande porte, como em sistemas de PA, Public Address, né? Ou subwoofer potentes. Menor necessidade de proteção contra curto,
Eles são mais resistentes a curtos-circuitos momentâneos do que os BJTs. Isso dá mais robustez aos circuitos, queimam menos, especialmente útil em ambientes mais sujeitos a falhas. Eles têm menor capacitância de entrada em certas configurações. Beleza? Apesar de os MOSFET terem alguma capacitância parasita, em projetos bem feitos, essa característica ela pode ser minimizada, permitindo uma resposta boa, né, rápida e alta fidelidade mesmo em altas frequências. Beleza? Então vamos lá. Vamos ao circuito, que aqui eu estou com Legend MOSFET 1000 watts, ok? É um circuito consagrado aí nos fóruns de eletrônica, um circuito muito respeitado, já foi muito montado. Eu tenho aqui alguma coisa sobre eles, ok? Aqui vamos essa pasta aqui. Eu tenho aqui o 1000 watts aqui, o Legend, né? Legends Quasar 1000 watts. Beleza, então vamos lá. Vamos ao PCB desse amplificador. Esse PCB ele tem uma configuração. Eu tenho aqui a configuração original dele, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês aqui. Legend PCB original aqui, ó. Tá aqui o PCB original. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ok, é esse PCB aqui, ó. Esse PCB ele tem que ser muito bem elaborado, né, para evitar oscilações, principalmente em altas frequências. Aqui é um PCB face única, né? Saiu grande esse PCB, tá, pessoal? Esse PCB é bem grande. Mas hoje em dia, com o advento da tecnologia, hoje em dia nós temos dissipadores robustos, fortes, né? Grossos, pesados, o que não justifica você fazer uma placa tão grande assim, com a distância grande entre transistores. Ok, porque os dissipadores hoje eles dissipam melhor a temperatura do que dissipadores antigos. Beleza, principalmente o projeto que eu fiz foi para dissipador, esse dissipador que você já conhece, né, que eu sempre apresento aqui no canal. Ok, é um dissipador muito poderoso. Deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. Cadê? Aqui, 13 pares, régua, tá aqui, ó. É esse dissipador aqui que eu falo, tá, pessoal? É esse aqui, ó. Esse tipo de dissipador aqui, ele é bem pesado, tá? Ele pesa e não sei, eu não pesei ainda, mas com certeza mais de 3 kg ele pesa. Ele é bem grosso, robusto. E tem... Aí você pode comprar de acordo com o seu projeto, né? Você pode comprar sob medida, mas as medidas mais padrões que existem para vender aí é 25 centímetros e de 30 centímetros, né? A placa que eu fiz aqui, ela saiu nessa faixa aí de tamanho. Eu vou medir aqui para vocês. PCB, tá aqui o PCB que eu projetei. Esse PCB ela saiu com 29 centímetros. Ok, pessoal,
saiu com 29 centímetros. Significa que você pode usar um de 25 centímetros. Nesse PCB aqui você pode usar um dissipador de 25. Por quê? Porque a parte que tem que estar no dissipador são essa parte aqui dos transistores principalmente, ok? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ok, essa parte aqui necessariamente ela tem que estar no dissipador, daqui para cá, ó. Ok, essa outra parte aqui, se ela ficar suspensa não tem problema. Mesmo assim, o dissipador, se você usar um de 25, ele vai vir até aqui mais ou menos. Se você usar um de 30, ele abraça a placa inteira. Aí fica a seu critério. Eu usaria um de 30, né? Já usa a placa inteira, já cobre ele todo. E tem maior área, né, para dissipação. Beleza, pessoal? Então a placa que eu fiz foi essa aqui. Já tem várias proteções aqui, ó, fora os circuitos lá de proteção térmica. Ainda nós temos aqui dois fusíveis, ok, em série com mais B e com menos B. Temos a saída GND, saída mais o GND, e a entrada aqui, input. Essa placa ela ficou muito bem projetada, ok, padrões já modernos, né, para acompanhar aí a tecnologia. Ela também está bem projetada assim em relação a oscilações. O distanciamento aqui das trilhas já segue um padrão bem interessante, tá bom, pessoal? Justamente para evitar esses tipos de oscilações, né? Geração de capacitâncias parasitas, etc. Já tem um bom distanciamento aqui entre uma trilha e outra, ou entre a trilha e o GND. Beleza? Ela tem aqui um plano Cooper Area, né? Um plano de aterramento bem completo, né? Ambas as faces. Beleza? E é isso aí, pessoal. Vamos aqui ao circuito, como já mostrado anteriormente. Ele usa 8 pares de transistores. Você pode usar IRF-P 240 canal N, ok. São transistores FET que são mais baratos em relação a esses que estão aqui. Alguns dizem que esse aqui eles são mais propensos a oscilações, ok. Aí vai de cada um, né, pessoal? Esses aqui eles são mais potentes, eles dissipam mais que o IRF P240. Aí vocês consultam o datasheet aí para ver as características de cada um, tá bom? O projeto original, o projeto que eu copiei aí usa esse aqui, então eu prossegui com ele, mas nada impede que você use outros MOSFET de canal N. Beleza? Então tá aí, pessoal, o circuito completo, já revisado, né, quanto a erros. Não tem nenhuma peça faltando, nenhuma trilha em curto. Já foram feitos os testes aqui de DRC, que é o melhor teste que existe para ver se tem trilhas em curto ou não, ok. Esse teste ele é efetuado aqui, ó, nesse, ou aqui, ó, você vem em Designer e checar o DRC. Se tiver alguma trilha em curto, ele vai mostrar aqui nesse painel aqui ao lado, beleza? Então o PCB ele ficou muito bem elaborado.
Eu vou mostrar aqui a comparação com outro PCB. PCBs. Vou mostrar aqui o Quasar 1000 watts MOSFET. Esse aqui não foi eu que fiz, ok? Eu só quero mostrar aqui o outra placa, ok? Outra placa não feita por mim, mas que é muito parecida, tá bom, pessoal? Esse circuito aqui, ó, essa placa aqui, esse PCB, ok? Então esse PCB aqui foi feito por outra pessoa, ok? E é um PCB muito bem feito também, muito bem elaborado, tá? Eu vou dar uma ampliada nele aqui, ó, para vocês. Eu vou mostrar ele no 3D. E não tem muita diferença em relação ao meu projeto, tá bom, pessoal? Tá aí, ó, PCB feito aí por outro profissional, ok? Temos também aqui o transistor, alguns transistores, né, que não é saída junto com o dissipador. No meu caso, eu optei por colocar o transistor, se eu não me engano, é esse aqui, ó, Q9, tá? Eu optei por colocar ele no dissipador. Por quê? Porque esse transistor aqui, ele é o sensor térmico. Ele que vai fazer a proteção do circuito em relação às altas temperaturas aqui nos pares de saída, ok? Eu só acho que essa placa aqui, feita por outra pessoa, ele só pecou nisso aqui, ó. Se ele colocasse esse transistor aqui no dissipador, ele teria 100% do meu conceito aí. Não criticando, ok? Mas ele é um transistor que obrigatoriamente tem que estar no dissipador, que é esse transistor aqui, ó. Ele que faz o ajuste de bias, corrente de bias, né? Então ele Q9, ele tem que estar obrigatoriamente no dissipador. Nesse caso aqui, a pessoa vai ter que puxar um cabo, né, e furar o dissipador e colocar ele separadamente no dissipador aqui, ó. Vai ter que puxar um cabo daqui, ó, e colocá-lo lá, beleza? Ele não pode ficar aqui, tá bom, pessoal? Mas voltando aqui ao meu projeto, o PCB ele ficou muito bem assim estruturado, né? Bem elaborado também, creio eu. Vocês é que vão julgar. Se vocês gostarem, deem aquele like, tá bom? Eu agradeço muito o like de vocês. E é isso aí, tá bom? Os componentes todos alinhados, inclusive os transistores aqui, os pares diferencial, o par diferencial e outros transistores aqui do circuito de entrada estão todos muito bem colocados aqui no PCB, ok? As trilhas saíram bem largas, as trilhas tanto do source como do dreno, ok? São trilhas largas, tá bom, pessoal? São trilhas robustas, exatamente para suportarem altas correntes, beleza? Então são trilhas, ó, realmente trilhas grossas, beleza? E além disso ela tem outros caminhos que não seja caminho único, né? A corrente tanto pode fluir por aqui como pode fluir por aqui também, ok? E aqui a bobina, essa trilha que vem para a bobina aqui, ó, são trilha altamente robusta. Essa aqui também, ó, que joga para
para as caixas acústicas, ok? Enfim, é um projeto que foi muito bem pensado antes de ser publicado, tá bom, pessoal? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Aqui, como eu disse, né, são dois fusíveis. Nós temos mais 95 menos 95 nesses terminais aí, ó, que são robustos também. Terminais para altas correntes. Se você não quiser usar terminal, tranquilamente você pode soldar os fios, né, de alimentação, fios grossos por baixo da placa, ok? Vocês podem soldar direto na placa. Em certos casos é até melhor, porque não provoca aquecimento aqui nos contatos, né, entre os terminais e a fêmea e o macho aqui do terminal, beleza, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá aquele likeão, se inscrevam no canal, ok? Assinem o clube de membros, se possível. Você terá vários benefícios, inclusive arquivos Gerber. Eu gerei o arquivo Gerber desse projeto aqui, ok? Então eu vim aqui, ó, fabricação, gerar arquivo Gerber. Eu já verifiquei o DRC e tá aí, ó, arquivo Gerber, ok? Como eu já gerei, não vou gerar novamente, ok? Então eu vou cancelar. Mas tá aí, provando que o circuito não tem erros. É só montar e ser feliz. Para quem preferir o projeto original, eu tenho aqui também, ok? Eu tenho o PCB e devo ter também o arquivo Gerber do projeto original, para aqueles que desejarem, membros do canal. Falou, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo boa montagem a todos, forte abraço e até o próximo vídeo.